José Medrado ha fatto materializzare una figura umana in casa sua. Che cosa ci può raccontare a proposito di Então aí vocês poderão ver o seguinte. É Lúcia Loureiro. Na época ela era casada com Carlos Bernardo Loureiro, hoje é Lúcia Farias. Ela se separou já de Bernardo há algum tempo. É na casa deles lá no Orixás Center. Então ela está dizendo como era o processo, qual o objetivo deste trabalho. Ela explica também mais adiante, vocês vão ver ela explicando por que Noiva aparecia com a mão no ventre. Então ela fala do trabalho em si, do trabalho de materialização, porque esse trabalho era feito lá, na casa deles. Então eu ia para lá toda semana para a realização desse trabalho. Era um grupo deles, era um grupo de Lúcia e de Bernardo. Eu estava sendo por eles investigado, digamos assim, não é? Em termos mediúnicos. Então Lúcia fazia esta parte assim de arrumação com Bernardo, e era tudo muito rigoroso. Era muito rigoroso para evitar qualquer problema para mim. Vocês estão vendo aí exatamente a preparação do que eles chamavam da câmara de materialização. Esta câmara de materialização essa câmara de materialização tem que ser escura, completamente escura. Aí é o jornalista holandês fazendo as considerações. Então esta câmara tinha que ser totalmente escura, então era forrado por um blackout. Eu ficava num quarto, esse quarto era fechado, agora ficava uma porta aberta para uma outra sala. Então tinha que ficar assim totalmente no escuro, porque a luz branca ela tende a queimar o ectoplasma. Então o ectoplasma não se avolumava, não se condensava. Era o colchão em que eu me deitava, essa porta ficava sempre aberta. Então esse colchão eu me deitava eu entrava em sono profundo. Eu realmente não via o que estava acontecendo. Só depois que eu acordava que eles me colocavam. E na época não tinha nessa facilidade que se tem hoje de fotografia, de imediato se ter o resultado. Aí foi uma palma, o cactus, né, Carlos Bernardo aí ao lado, que foi transportado. Aí sou eu no colchão. Esse cacto foi trazido, não é, para este ambiente. Nós não sabemos de onde foi trazido. Aí o jornalista falando onde Noiva aparece, e ele vai indicar exatamente aí onde ela modulava a intensidade da luz vermelha. Porque a luz vermelha ela não queima o ectoplasma. Então aí ele mostrando a lâmpada vermelha, como ela era modulada na intensidade por Noiva, de acordo com a sua condição de materialização, para evitar maiores danos. No caso, para mim, quem sofreria os danos seria eu, se alguma coisa não saísse bem. Porque o ectoplasma, que é uma substância intracelular, vocês estão me vendo aí deitado, o ectoplasma saindo do meu ouvido, da boca, e olha lá, eu à esquerda deitado, com Noiva já materializada do meu lado. Então Noiva abriu ali a cortina para que todos me vissem deitado, e ela regulando a luz. Nesse momento, o jornalista holandês pergunta a Lúcia por que Noiva estava sempre com a mão no abdômen. Então a explicação que ela dá foi uma explicação que eu obtive na época dos próprios espíritos, dizendo que era uma espécie de proteção por conta do chakra, não é? Do chakra umbilical. Então ela colocava a mão para proteger de alguma interferência negativa, de algum processo que pudesse vir trazer transtorno. Vocês observem bem nesta fotografia que a mão está como que meio descarnada. Não era uma mão precisamente materializada, era uma mão que ainda estava por se materializar completamente. Era uma mão assim desproporcional.
até que foi se formando. O pessoal notava que a mão esquerda era maior do que a direita. A mão em que ela colocava sobre o abdômen era maior do que a mão que ela regulava a intensidade. Havia algumas distorções na materialização. Os olhos, por exemplo, não estavam simétricos, um estava mais baixo do que o outro, razão pela qual ela colocava o véu. Então ela estava sempre com esse cuidado de preservar, colocando a mão no abdômen. Então quando ela tirava uma, colocava a outra. É isso que Lúcia está efetivamente agora explicando. Aí é noiva ao lado de Carlos Bernardo, colocando a mão. Carlos Bernardo não era um homem alto, então ele devia ter 1,62 m por aí. Noiva era mais ou menos da altura dele. Eu tenho 1,74 m, 73, 74. Aí sou eu! Poxa, eu era feio, viu? Ave Maria. Aí sou eu falando e o jornalista está fazendo ressalva ao meu otimismo, dizendo que realmente eu era um homem que acreditava no futuro e otimizava as pessoas. Vocês estão vendo aí noiva, prestem bem atenção que o olho de noiva está um olho assim meio desproporcional, está grande, nessa foto dá para se ver bem, esse olho direito assim, bem arredondado, não era assim amendoado, era arredondado. Ela não conseguiu com êxito materializar com precisão os olhos. Eu deixei de fazer essas materializações, esse trabalho, quando meu apartamento, onde eu morava, pegou fogo depois de uma reunião que eu saí e as energias não foram totalmente dissipadas. Nesses caracteres vocês estão vendo aí TV Verônica, que foi a que promoveu esse vídeo que circulou por toda a Europa e nós agora encontramos em italiano. Pois é, gente, não é fantástico? Poxa, um registro histórico, algo muito importante. Era porque se apresentava como noiva. Ela foi assassinada no dia do casamento dela. Parece que foi até por uma bala de prata. Tem uma coisa assim, uma coisa meio lendária aí em torno disto. Mas ficou aí esse registro histórico para realmente as pessoas apreciarem do jeito que elas quiserem e tirar as suas próprias conclusões.